Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Bem-vindo ao Bastidores da Vitória. Nosso conteúdo toda semana é selecionado para você. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe e venha com a gente, que hoje nós vamos falar sobre arquitetura escolar. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é arquiteto e urbanista, empresário sócio-diretor da Height Ambientes Exclusivos, com 2 passagens como assessor especialista pela Secretaria da Educação de Porto Alegre. Formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com mestrado em arquitetura e urbanismo, MBA em gestão estratégica do território urbano e cursando MBA em inteligência artificial para negócios pela Exame, em São Paulo. Com diversas publicações sobre vedações e conforto acústico, além de educação ambiental e o edifício escolar na rede municipal. Bem-vindo ao programa Arquiteto e Urbanista Fabiano Soares. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui e super motivado para falar de um assunto que permeia a minha carreira já há 19 anos, né? Então, tô a postos. Muito bem. Fabiano, todo grande projeto, né, tem uma faísca inicial. Qual foi o momento ou o insight, né, que te fez olhar assim para a arquitetura escolar como mais que construir uma sala de aula? Bom, isso aconteceu foi lá pelo ano de 2001, eu ainda estava na graduação, lá na Unicinos, e eu tive uma disciplina de educação ambiental com a professora Rosane Bauer, que foi até minha orientadora depois na graduação. E lá esse tema me chamou muito a atenção, eu fui desenvolvendo. Em 2013 eu ganhei um concurso nacional de estudantes de arquitetura, né, que era focado na sustentabilidade. E no final da graduação eu comecei a me interessar pelo assunto escola, e aí eu juntei o tema, escola e sustentabilidade, eu não imaginava um sem o outro, né? E aí acabei desenvolvendo na minha graduação uma escola de educação ambiental para o Morro do Osso. Né? Foi um projeto muito bacana, eu aprendi muito, fiz muita pesquisa, tanto na questão técnica quanto na questão teórica, né? E aí, a partir dali, deu o start. Depois eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, e aí que realmente a centelha veio e eu comecei a desenvolver, porque é um campo muito fértil, a ESMED, tem muitas escolas, muitos assuntos para estudar, muitas pessoas de boa formação para trocar ideia. Então, ali começou realmente na graduação e deu sequência na ESMED, e a partir daí fazendo muita pesquisa e alguns trabalhos profissionais também. E como tu faz, assim, essa criação dos ambientes escolares para se adaptar aos alunos, professores? Bom, acho que para responder isso um pouquinho é buscar talvez um pouco o contexto, que o meu foco não é simplesmente desenhar o prédio escolar, eu preciso de algumas questões para desenvolver. A principal delas é trazer indicadores de sustentabilidade, né, itens que possam agregar. Mas antes de falar na questão da arquitetura em si, é bom buscar um pouquinho a teoria da questão do que é a educação ambiental, né, o que permeia ela, qual foi o caminho que ela percorreu. Então, assim, se discute a educação ambiental, a natureza, se discute desde lá da década de 60, com alguns eventos, alguns simpósios, né? Ali nós tivemos a Eco 92, em Rio de Janeiro, e foram se discutindo que ela deixou de ser só uma discussão ambiental, ela passou a ser vista de uma forma mais ampla, a sustentabilidade passou a ser vista como uma questão social, cultural, econômica e ambiental. Então, ela ampliou. Dentro dessa ampliação, em 99 foi criada a Lei 9.795, que é do Plano Nacional de Educação Ambiental, que é um marco, porque esse plano, o que ele diz? Ele fala assim, ó, a educação ambiental não é uma disciplina na escola, ela tem que permear, ela tem que ser transversal em todas as demais. Né? Então, a partir daí começou a se discutir a educação ambiental na escola como um todo, isso de uma forma... o ideal seria que isso tivesse acontecido com mais força, houve um período, né? Hoje parece estar mais enfraquecido isso. Mas a educação ambiental, então, a partir do plano, ela passa a ser ela é mais transversal, ela não passa a ser uma disciplina só, ela permeia todo o currículo, né? Então, a partir daí, a gente consegue entender o papel da escola. No momento que tu tem educação ambiental na escola, a gente começa a se questionar, e é a minha parte de estudo, qual é o papel
que a arquitetura escolar tem na educação dos alunos, na formação do que vai vir a seguir, que é o sujeito ecológico, que é aquele aluno que a gente ensina na escola, ele aprende as questões ambientais, o respeito que ele tem à natureza, as questões culturais, econômica também, porque a sustentabilidade também é economia, né? E a partir daí a gente forma esse sujeito. Esse sujeito, essa criança, aluno, pode ser até um adulto, né? Tem educação de jovens e adultos. Ele tem a casa dele, ele tem a família, ele vai divulgar essas questões. Então a gente passa do sujeito para daqui a pouco ter uma pequena comunidade com mentalidade ambiental e por aí ela vai. Então eu enxergo o papel da escola com essa ideia transformadora, essa questão de formar o sujeito ecológico. E aí sim a gente começa daqui a pouco a entrar na arquitetura mesmo de escola, né? Uhum. E aí a gente vai falar de que eu chamo de espaços educadores sustentáveis, tem alguns artigos a respeito do assunto, que são espaços que promovem a educação ambiental. São salas de aulas com qualidade, vistas de qualidade que a gente diz, voltada para um jardim, né, para vegetação, uma escola que a sala de aula, os ambientes dela proporcione essa questão ambiental. Então, a partir do sujeito ecológico e dos espaços educadores sustentáveis, eu consigo dizer que, para chegar nesse ponto, nós necessitamos 3 questões. O currículo, o prédio e a gestão. Não adianta a arquitetura ser sustentável e de qualidade se não temos gestão focada nisso, e o currículo também não permeia essas questões. Professor, às vezes, os grandes desafios que eu vi na minha carreira enquanto trabalhei no poder público era de os professores estarem engajados, existem sim alguns, mas num geral, não, até os colegas, às vezes, muitos não são muito ligados na questão ambiental. Os gestores, prefeitos, secretários, terem isso como uma prioridade na parte da educação, então focar nisso. E tem bons exemplos na rede municipal, alguns já terminaram os projetos, o que é lamentável, mas, né? E a partir daí, sim, aí a gente vai falar da questão curricular, da questão da pedagógica, que é a base para se fazer um projeto arquitetônico para a escola. Eu preciso ter minimamente o que essa linha pedagógica ela quer para a escola. Tu tem N pensadores, né? Tu tem N linhas, tu pode falar aí de Anísio Teixeira, que ele lá na década de 80, 90 dizia que todo cidadão brasileiro, ele tem direito a uma arquitetura escolar de qualidade. Então, isso... ele é um dos caras que pensou bastante o espaço escolar, as suas conexões, né? Como que a gente deveria ter uma escola mais de qualidade. Tu tem Maria Montessori, tem uma série de pensadores que é o princípio para tu começar a projetar. Eu tenho que saber para quem, qual a linha pedagógica. Não é a arquitetura que vai dizer como que aquela escola vai funcionar. A arquitetura, na minha concepção, ela não é o início e nem o fim. Ela é um meio. Ela é um palco onde os atores ali, comunidade escolar, professores, alunos, família, né, que é pouco levado em consideração muitas vezes no projeto, eles são participantes. A arquitetura escolar ela é um equipamento público e no momento que ela é um equipamento público, ela tem que ter essa conexão do poder com a sua comunidade escolar ali. Então, a partir disso, tendo definição, a gente consegue desenvolver um projeto, porque uma escola montessoriana, ela vai ter algumas soluções diferentes de uma escola waldorfiana, por exemplo, né? Que Waldorf é mais focado na questão da natureza, Montessori Sim, é mais até na tem a autonomia do questão aluno. de hortas, né? E coisa, né? E aí, eu gosto muito, assim, da Neil Noddings, que ela até faleceu em 22, ela já tem uma proposta pedagógica um pouco mais moderna, assim, que ela traz vários elementos de flexibilização, salas de aula que tu possa ter. Qual é a grande crítica que se tem hoje? Que a nossa sala de aula ainda é o mesmo padrão que se fazia no século XIX, XX, que é a lousa centralizada, o professor como protagonista e os alunos enfileirados. Né? Ela já trazia mais, o Turnberg, também é um outro pensador, que também traz essa questão da flexibilidade da sala, tu poder mexer nela, o layout. Trabalhar ela ora ela em formato de U, ora as mesas em formato circular, tu conseguir, né, tu ter essa dinâmica, assim, trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Então, isso tudo vai muito do que a escola pensa e como que ela quer trabalhar. E nessa arquitetura escolar, desculpe a minha ignorância, mas eu tenho que perguntar,
entra também a questão da acessibilidade, a questão do cuidado com as crianças atípicas. Sim, E é que assim, hoje na secretaria, pelo menos até onde eu tenho o conhecimento, essas escolas são separadas, as escolas de necessidades especiais, né? Elas são, eu não me engano, se eu não me engano, são 4 escolas que tem na rede municipal. Elas são separadas, porque são públicos que têm cuidado diferente, aí também entra um pouco numa questão pedagógica que eu não vou... mas tem a questão da inclusão. Tem muitas escolas que sim, eles... isso é amplamente discutido, tá? E assim, a acessibilidade é uma coisa, a inclusão Sim, é não, outra. tô te Então, perguntando no a todo, assim. acessibilidade é norma, é regra, é Claro. lei, tem que ter, NBR 9050, tem que atendimento por rampa, atendimento por elevador, se necessário, e tudo mais. Isso é obrigatório no projeto e a gente, como arquiteto, tem que prever. Agora, de inclusão, é como eu falei, vai muito assim da linha. A escola, eu já tive casos que a escola tinha que atender e a escola não era preparada para isso. Então, entra a questão do espaço físico, a transformação desse espaço, mas também a formação da equipe diretiva e dos professores e como trabalhar com esse público que é um pouco, requer cuidados diferenciados, né? Então, Claro. obviamente, se vem uma demanda assim, a gente tem que pensar num espaço adequado, daqui a pouco um fraldário, se for o caso, sem desníveis, sem obstáculos, alguma coisa assim, né? Então, tem que se pensar. Fabiano, Interessante. tu tem algum feedback, assim, que te marcou, assim, né? Em relação, assim, a algum projeto que mudou o dia a dia da escola, assim? Tem. Eu tenho uma escola onde o meu filho estudou, que era uma escola tradicional, feita numa residência, uma casa que foi transformada em escola. Tinha uma proposta pedagógica bem bacana, eu quando ele nasceu, eu trabalhava na SMED, então tinha essa questão, convivia com professores. Não sou um pedagogo, mas estudei algumas diretrizes pedagógicas, alguns pensadores, para poder realmente também entender como é que o prédio, a arquitetura pode servir, né? E aí eu gostei muito da questão pedagógica e matriculei ele. E ele ficou dos 7 meses até os 6 anos lá. E eles tinham uma ideia, a gente conversando, eles sabiam que eu era arquiteto da SMED e tal, que eu gostava muito do assunto. E aí, certa vez a gente conversando, eu provoquei o dirigente e falei, se a gente fizer aqui um berçário diferente, com alguns conceitos e tal, porque ele tinha uma ideia, a escola era nova, ele tinha uma ideia de aumentar a procura por vagas, né? E ele falou, olha, eu topo. A gente fez lá uma troca de mensalidade pelo projeto e coisas assim, e a gente acabou implantando. Fiz uma sala lá, eu tenho fotos até hoje guardadas, que o Lucas, meu filho, era pequenininho. Então a gente fez umas janelas redondas de alturas diferentes, para as faixas etárias diferentes, poder, aí conceitualmente, enxergar além da sala de aula. Eles saber que eles não estavam confinados na sala de aula, e que a partir dessas janelas tinha um mundo ali fora, que era o restante da escola, que era o mundo deles, né? Um pouco de Maria Montessori no projeto, que é o que? Os móveis ao alcance, os brinquedos ao alcance das crianças, né? Para que elas tenham autonomia, que fossem pegar o seu brinquedo, né? Aí com a professora ali acompanhando, tinha um espaço para biblioteca, a sala era bem mista, lugar para guardar as mochilinhas, era tudo ao alcance das crianças, elas mesmas tinham autonomia de pegar e guardar ali. E se passou um tempo, aí depois eu questionei ele e ele falou que realmente no momento, até a porta, a gente mudou a porta, a gente fez bipartida ela, que daí, por exemplo, tu abria só a parte de cima da porta e a parte de baixo ficava fechada. Porque se alguém batesse na porta, você só abrir em cima, não tinha problema de alguma criança sair sem ele ver e tal. Então até isso a gente pensou. E ele disse que sim, aumentou muito a procura, porque tinha esse cuidado, viés. né? E aí o que aconteceu? Passou para as demais salas. Ele começou a transformar as outras salas e agora em 2023 a gente fez a mudança mais radical na escola, que foi a mudança da fachada. Tirar um pouco a cara de casa e transformar ela. E aí tem alguns conceitos da arquitetura que a minha principal pensadora, que eu gosto muito, que é a professora da Unicamp, aposentada, que é a Doris Kowaltowski, eu fiz um curso com ela até de arquitetura escolar. Ela traz vários elementos que a arquitetura escolar tem que ter. E um deles é, por exemplo, uma entrada, um acesso de fácil visualização e também convidativo, que seja acolhedor. A Neil Noddings também fala isso, de ter um espaço acolhedor, flexível. A gente nunca pensa, por exemplo, na maioria das nossas escolas, os pais ficam esperando na chuva. Eles não têm onde esperar o filho e tal. Então, ali a gente fez um pórtico coberto, então os pais aguardam ali, não adentram a escola, aguardam, é um espaço bonito, tem umas aberturas redondas que as crianças podem passar, o prédio participa um pouco, tem um conceito
do edifício como um terceiro professor, né? Que ele seria um terceiro professor passivo, né? O primeiro é o professor propriamente dito, depois tem a questão curricular, né? Do currículo, e aí o prédio entra como um apoio na questão educacional. E aí, então, a gente desenvolveu isso, botamos uma logo, né? E deu, então, a partir de um berçário que aumentou a demanda, a gente já praticamente transformou uma escola, assim, um projeto, eles respeitaram o projeto também, ficou bem legal. E eles completaram, coincidentemente, ontem, 11 anos. Nossa, que show. Aham. Aproveito, enquanto vai tomar um cafezinho, descansar um pouquinho, vou mandar um abraço especial para nossa audiência aí, para o Rogério de São Diego, nos Estados Unidos, a Luísa de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, o José Luiz de Vitória, Espírito Santo, a Jurema de Diadema, São Paulo. Aproveito para informar que os nossos e-books da série Caminhos da Vitória, Plano de Mandato e Guia Prático para a Sua Vitória, e a série de e-books Personalidades Vitoriosas, Churchill, Dom Pedro II e Pais Fundadores da América já estão disponíveis no site da Amazon. E falando em estratégias, saiba que na Vitória Consultoria nós criamos planos personalizados para você eleito e para você candidato. Desde o desenvolvimento da persona até o planejamento de mandato. Estamos aqui para transformar ideias em vitórias. E eu queria aproveitar para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Mare Incorporadora, construtora referência na capital, na serra e no litoral em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, Fabiano, retomando. Se tu pudesses pensar assim num orçamento, né, num projeto sem limites de orçamento, como seria essa tua escola? Olha, eu gosto muito eu acho que a escola ela tem que partir desde o princípio da implantação dela, que é uma das diretrizes principais. Então, a escolha do terreno seria algo fundamental, não só pela qualidade técnica do terreno, com pouca topografia, mas ainda assim eu não sou a favor de um terreno totalmente plano, embora a norma peça, se eu não me engano, até 3% de inclinação máxima. Eu acredito que um terreno com desnível, ele também cria alguns desafios, tu pode tirar alguns partidos, mas principalmente de um ponto de que esse terreno seja de fácil acesso à comunidade que essa escola vai servir. Começaria por aí, uma escolha de um bom terreno, e a partir do projeto da escola, aplicar os conhecimentos, principalmente esse que eu citei da Doris, da NIL, que é a questão de tu ter uma escola bonita, né, uma escola flexível. Então eu trabalharia com alguns elementos, e aí a gente pode entrar numa questão da arquitetura passiva, sustentável passiva, que é o uso do conhecimento técnico do arquiteto sem tecnologias. E aí o que é isso? É a implantação adequada da escola, aproveitando o melhor sol, tirando o partido da ventilação natural, uso de projeções para proteger. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma dificuldade muito grande em projetar que a gente precisa que o sol no inverno entre no ambiente, mas no verão não, porque é um sol agressivo, principalmente se nós falarmos oeste, aí, norte, oeste, o sol, né? Principalmente oeste. Então a gente precisa criar projeções horizontais para proteger essa abertura, para que, como no verão o sol é mais alto, essa projeção horizontal não permitiria a entrada direta da radiação. Então se torna, até porque daria um excesso talvez de iluminação, também excesso de iluminação natural não é adequado, né? E só que ao mesmo tempo no inverno o sol é mais baixo, ele entraria no ambiente, que é o que a gente quer no inverno, né? Então partiria desses princípios da questão passiva, e também eu acredito que não dê para fazer só um contra o outro, mas também pensaria nas questões ativas, de sustentabilidade ativa, que aí é o uso de painéis fotovoltaicos, é o uso de cisternas para aproveitamento de água da chuva, a escola, o prédio participando de alguma forma, seja através de paredes com geometria, né, com aberturas geométricas, que o professor de matemática pode um dia sair da sala de aula, ir ali e falar, ó, vamos calcular esse triângulo aqui, esse círculo, quanto tem, né, daqui a pouco um relógio solar no pátio, para ensinar as crianças, né, a orientação. Então tem N estratégias, um acesso de qualidade, que os pais possam esperar os filhos,
protegidos do tempo, com exposições do trabalho deles, então um grande hall, eu pensaria, né? Salas de aula com formato em L, eu gosto muito da concepção, e obviamente eu teria que responder a uma arquitetura, a uma pedagogia, né? Mas o formato em L te permite tu trabalhar em grupo, permite tu trabalhar individual, permite tu ter espaços mais acolhedores, e eu acho que esse é um erro da escola que a gente vem pensando no Brasil há alguns anos, de tratar a escola toda ela como um coletivo. Nem todo mundo é coletivo, né? Tem crianças que são mais introspectivas. Então, a gente precisa pensar daqui a pouco num espaço que, para 1 ou 2 alunos, né? Eu fiz uma... Então, a minha escola seria isso, né? Na secretaria, a gente fez um experimento que é da cultura maker, que é o Maker Space, que é um local, a gente chama que é aprender fazendo, né? Ele muda um pouquinho a questão, em vez de a gente estudar apenas a teoria, a gente aprende a teoria fazendo, né? Através das invenções, as questões que eles ensinam lá. Então, a sala maker é diferente de uma sala tradicional. Então, na época, a gente fez, foram 4 makers, 2 em sala de aula que existiam, a gente reformou e modificou. Então, a base foi melhorar a iluminação, foi mobiliário adequado, mobiliário sortido. Então, tu tinha mesa para 4 alunos, tu tinha mesa para 1 aluno, tu tinha mesas para um grupo maior. E nós usamos o conceito de 360 graus também. Não é o professor num ponto só com a lousa, tinha lousas distribuídas. Então, o professor, ele não era o detentor do saber. Ele era um tutor, era um cara que ia mediando a sala de aula, ia circulando, e quando precisava fazer a anotação, ele não precisava ir lá na frente, então ele fazia aqui. Usamos alguns materiais sustentáveis também, o OSB, que é uma madeira de reciclável, né? E fizemos 2 propostas assim, sala de aula, que mudou muito, a sala tradicional, fizemos aberturas maiores, né? Então mudou muito. E eu lembro de a gente estar finalizando a obra, as crianças na volta, querendo saber quando é que ia inaugurar, e essa é a melhor coisa de trabalhar arquitetura escolar, é quando tu inaugura um espaço, né? Eu não tenho experiência de inaugurar uma escola inteira, mas de alguns espaços, foram 4 makers, né? E 2 foram feitos quando a escola não tinha sala de aula disponível para fazer essa transformação, a gente acabou optando pelo container. Aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Aham. Foram 2 escolas na Restinga, a outra era Presidente Vargas, que ficava lá perto de Sarandi, e a outra eu não vou me recordar, que já faz algum tempinho. Mas assim, então, e as 2 em container. Então, esses containers eram containers de qualidade, porque a gente tem todo um histórico, né? O Estado usou o que chamava a escola de lata, então a gente eu quis já ia te evitar. perguntar isso, que nossa, Não, eram containers que a gente chama os o pessoal hipsters, né? odiou, né, da escolinha de lata, odiou. Ficou muito, que era assim, era para ser provisório, né? Sim. E aí é que nem as brisoletas, né? Era para ser provisório e acabou ficando definitivo, né? Mas esse container é aqueles container reefer, que a gente chama, que são aqueles que é feito para carregar carga que precisa ser refrigerada. Então, ele tem proteção térmica nas paredes, ele já é um container de superior, né? Não é aquela chapa fininha. A gente usou também cobertura vegetal, além da questão didática, de tu dizer que tu pode ter uma vegetação em cima, pode até plantar alguma coisa que tu quiser ali. Era também uma questão térmica, para também ensinar que boa parte da insolação vem da cobertura, e se tu tem uma cobertura vegetal ali, tem inércia térmica, tu diminui o calor ali dentro, né, com grandes aberturas também. Então, a gente fez esses experimentos, que eu aplicaria na escola. Eu teria salas múltiplas, né, traria o conceito de makerspace para dentro da sala, trabalharia muito a questão do pátio, a vocação da escola, né. Tem uma escola que eu tenho um carinho especial, que é lá da Restinga, a Mário Quintana, a MF Mário Quintana. A Mário Quintana, uma vez a gente estava fazendo um estudo lá e eu questionei o diretor, que ele saiu, depois foi para o IFE, era um cara fantástico, e eu perguntei qual é a vocação da escola aqui, o que tem assim que os alunos mais, é o futebol feminino. E eu falei, pô, era algo para se pensar daqui a pouco, então a vocação, tem a Vila Lobas, que é conhecida a orquestra, então é uma vocação, então teria que ter uma sala de música, uma sala de ensaio adequada, essas coisas. Então é pegar a vocação, juntar com a pedagogia mais moderna que a gente tem, ou que a Secretaria esteja adaptando, porque a Secretaria de Educação de Porto Alegre tem muito avançado a educação infantil. Eu acho muito boa, assim, o papel que a educação infantil faz, também porque foi onde eu mais
Esse da Lobo que tu falou é do Amavetron, aquele? Não, aquele A do outro. Amavetron, É o, não, na não. Tronco, não era na... A mas Mavitron é outro é lugar uma que precisa... mantenedora, né? É, Eu mas não não sei é a se, mesmo que faz ali. não sei se eles tinham alguma. Ah, o Eu só convênio. lembro da questão Tá, da orquestra da Vila Lobos, tá, assim. Então aham. era uma questão para se pensar na escola. Então daqui a pouco tem uma escola que tem um time de futebol muito bom, os guris são bons, tem uma escola que tem atletismo, tem de matemática, o pessoal que vai bem. Então seria a escola também respeitar um pouco essa vocação, ou a vocação do bairro ali, da região onde ela está. Importante porque ela é um Interessante. equipamento público, né? Ela tem Claro. que servir ali. Sei que tem muitas dificuldades de abrir a escola, teve o projeto Voa Escola, escola aberta, de abrir final de semana para a comunidade, né? Eu lembro, na nossa época, a gente deixou conectada grande parte das escolas, porque se discutia a questão da gamificação, da tecnologia na escola. A minha escola teria isso, Uhum. mas a minha escola seria projetada para a comunidade, ela seria aberta, ela teria que ter a quadra disponível, né? Teria que ser uma escola bonita, porque eu acredito que a beleza, né? Se eu for pegar a essência da arquitetura, pegar o Tratado de Vitrúvio lá, que fala da tríade vitruviana, são 3 coisas: beleza, firmeza e função. Tendo essas 3 coisas, tem uma arquitetura de sucesso. Então, eu teria a funcionalidade da escola, de acordo com essas questões que a gente vem discutindo, a função dela como um equipamento público, de servir não só ali aos alunos, mas a comunidade, então de ter o uso, de propor a quadra, e ela sendo bela, sendo bonita, eu tenho para mim que isso faria com que os próprios usuários cuidariam. Teoria das janelas quebradas, né? Exatamente, cuidariam. E Perfeito. outra, eles mesmos, a comunidade mesmo se policiaria, Claro. né, cuidaria, porque o equipamento Teria é dele. gosto, né? Pra cuidar dele. Assim, conhecimento empírico, tá? Sim. Das minhas andanças, e foram algumas, eu vi, assim, um grau de vandalismo muito grande nas fundamentais. Infantil não tinha. Muitas vezes, assim, o vandalismo que tinha da infantil era de fora para dentro. Uhum. As fundamentais já tinha de dentro para fora, era vidro quebrado. Às vezes estava fazendo obra, reforma, nem tinha terminado e já tinha problemas, assim, estruturais. Então, claro, isso é um problema social, de difícil, né? A educação não se muda da noite para o dia, né? Para mim, o que falta, às vezes, é continuidade. Porto Alegre esteve muito perto de ter um projeto internacional muito legal. Eu ia te dizer isso, porque se na fundamental tá legal, daí chega na outra não, né? Tem alguma coisa que tá faltando ali, um elo aí. E sabe que eu fiz um artigo que eu apresentei em 2017 no ELEX, no Encontro Latino-Americano para Construções Sustentáveis. E eu fiz uma pesquisa de entrevistei professores e alunos em escola infantil e fundamental, para ver qual é a percepção que eles tinham da educação ambiental e arquitetura, né? O que a arquitetura trazia para eles. Ficou muito claro para mim que os pequenos não tinham esse entendimento, e foi muito complicado fazer a pesquisa, porque eu não sou pedagogo, então lidar com crianças pequenas assim. Aí eu fui com uma pedagoga comigo, que me ajudou, né, na entrevista. E a gente acabou fazendo desenhos, assim. Então, a ideia era ver para as crianças desenhar a sua escola, o que eles percebiam. E aí, os problemas sociais afloraram ali, porque apareceu polícia, apareceu coisas que não era o contexto. E isso dá uma mexida na gente, assim. E apareceu muito pouco o prédio em si. Já no fundamental, e aí foi a minha surpresa, apareceu bastante questões da pedagógica do que era feito na escola. Foi feito lá na MF Rincão, que é uma escola mais retirada, que tem uma implantação bonita, assim. A gente fez lá um galpão sustentável uma vez, foi um mutirão, como forma didática. E ele foi percebido ali, então, e as crianças, os alunos, os adolescentes disseram que levavam para casa esse conhecimento. Eu falei, opa, então aí tem, né? A gente precisa daqui a pouco linkar um pouco mais. E, obviamente, foi diagnosticado um pouco resistência dos professores. Por exemplo, professor de matemática. Como que ele já está há 30 anos fazendo ali, mudar às vezes é difícil, e é uma característica humana de mudar, não é fácil às vezes, um negócio que tu está fazendo há tanto tempo. Mas como implementar a educação ambiental na matemática, na física, né? Como juntar isso, fazer um professor que já tem uma carreira longa absorver isso. Então, essa foi uma dificuldade que a gente... Na educação infantil, não. Os professores são super abertos. Na minha pesquisa, uma pesquisa pequena, né? Mas dentro do que podia ser feito. Como eu falei, a SMED é um campo fértil para pesquisa. Quem gosta de arquitetura escolar, pedagogia, meu Deus, tem, assim, coisas fantásticas para pesquisar. Tanto boas quanto coisas que não são tão boas assim. Então, assim, a minha escola abarcaria essas questões todas, né? E eu acho o assunto, ele é futuro para todo mundo, ele é de importante. Até para, assim, a gente tem hoje um afastamento da iniciativa privada. E um tempo atrás eu fiz uma palestra lá em Flores da Cunha,
para os empresários e mostrando o porquê que deveria investir na arquitetura das escolas lá. Tu está formando os teus próximos funcionários, né? Se pegar e tem uma fábrica, não vou citar nome, mas em Santa Catarina, uma fábrica de cerâmica, eles têm uma escola do lado da fábrica. Eles formam o próprio aluno. Ou seja, tem uma proximidade, claro, Sim. não do poder público ali, mas deve ter uma parceria por questões de currículo e Sim. coisa. Mas eles estão formando o próprio A mão de própria obra. mão de obra deles. Tu retém essa mão de obra, os teus alunos não vão estudar e vão embora para tentar outras oportunidades, ficam ali, então vai crescendo E a sociedade, escola tem que ser um comunidade. ambiente que o aluno se sinta bem, né? Tem que ser. Porque, eu lembro, assim, quantos alunos tinham um problema de, como é que chama? Na escrivaninha, né? Ergonômico? É, sim. ergonômetro, isso. E cadeira ruim, pô, tu fica 4 horas, 8 horas sentado, daí como é que tu vai ter vontade de E tem aprender, estudos- sabe? E tem estudos que mostram que a criança ou o ser humano em si não consegue ficar mais de 1 hora Claro. focado ali. Se tu tá mal acondicionado, pior ainda. Tu não fica meia hora. Né? Então e outra, tu não ter vistas de qualidade também, porque tu precisa, daqui a pouco, tu tá estudando 1 hora, tu levantar e tu ver algo que agrade os olhos, acalme o cérebro ali, e tu volte a se concentrar. Isso a gente não tem. E tu sabe que essa cultura, vocês arquitetos, aí, ó, é o mercado de trabalho. Não, eu fico pensando, eu como consumidora, né? Então, a mulher, né? A mulher tem uma bolsa, vai. Aí tu vai no restaurante, a cadeira nunca é uma cadeira que tu possa colocar uma bolsa de forma confortável. Daí eu fico pensando num colégio. Sim. As crianças, né? Não sei como é que tá hoje, né? Mas na minha época a gente ia com aquelas mochilas, assim, ó, De uma gigantes, tonelada. de uma tonelada. E o tijolo de lata, né? Que cai no chão, É, e barulhão, aí né? tu fica pensando assim, eu penso um monte de coisa assim, tipo, a criança, sei lá, quebrou uma perna, aí chega de muleta, Ah, sim. sabe? Uhum. Aí vai colocar a muleta, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que não condiz com uma realidade, Não, entende? é Porque o dia a dia pode mudar de uma hora para outra. E aquilo ali tá numa coisa assim, estanque, né? Tá. Aham. Parado. E é bem, assim, a gente já se discutiu, já se estudou muito a sala de aula, o formato dela, o que ela tem que acomodar, se avançou muito, PPCI, NBR 9050, que é acessibilidade, né? Mas ainda a gente está preso um pouco nas questões mais antigas a gente precisa trabalhar a formação de professor, tudo. e o prédio tem que responder essas coisas, mas é uma caminhada... Mas nesse longo. contexto, Fabiano, tá? Nesse contexto, tanta coisa que vocês estão falando aí, eu te pergunto, já surgiu assim uma demanda meio impossível, assim, um terreno complicado, ou então, sei lá, uma coisa inusitada, assim, que estava quase, vamos dizer, irrealizável o troço? Já aconteceu, eu agora me recordo de uma demanda, e a gente até tentou através do projeto, porque como se diz, o papel aceita tudo, né? Foi até contratado uma empresa. Ou é uma questão de... Porque assim, no momento... porque na engenharia eles dizem que não tem coisa impossível. Não tem possível. Tudo é uma questão de custo. Tem, o que falta é dinheiro muitas vezes. E obviamente, se tu vai pegar um terreno muito íngreme, né, com aclives e declives muito elevados, isso encarece a obra. Né? Um prédio que é para ser de 1, 2 pavimentos, tu vai ter que botar estacas profundas que vão dizer quase 3, 4. Então essa foi uma demanda na Oscar Pereira até, que a gente acabou não conseguindo executar, porque a obra inviabilizou, ficou muito caro, e eu até achei que a gente conseguimos avançar até certo ponto, mas não deu. Aí, às vezes, né, na época tinha orçamento participativo também, né? Sim. O orçamento participativo, se votavam lá nas plenárias, se tinha, e aquilo tu tinha que fazer. Só que muitas vezes o terreno não era adequado. Tu não tinha infra para chegar, tu tinha problemas, e vai dizer não. Né? Tu tinha que cumprir, então era sempre um embate muito complicado. Assim. Então, esses desafios nesse contexto, eu já ia aproveitar o gancho e te perguntar assim, como é que dá para equilibrar, né? Tipo, orçamento, criatividade, projeto... Orçamento. Primeiro é definir, é ver o que tu quer fazer, né? Até onde tu consegue ir, porque não é só o prédio, né? Além do prédio, tu tem todo equipamento pedagógico, tu tem toda a questão do RH, né? Dos recursos humanos ali, professores, funcionários, né? Então isso tudo entra no pacote. Tem estudos que falam que uma escola ideal é a escola de tamanho médio aí para 600, 800 alunos. Né? Porque escola muito grande, a manutenção se torna muito pesada, muito difícil de manter.
E nos últimos anos a gente tem encolhido um pouco, né, a quantidade de alunos. Né? Pois é, aqui no Rio Grande Nós do fechamos Sul, escolas. eu dei uma pesquisada aqui antes da gravação. Em 1980, no Rio Grande do Sul, a gente tinha 1.500.000 alunos, mais ou menos. Agora está em torno de 700 mil. A população gaúcha está encolhendo. Está encolhendo, Tá. né? E A pirâmide agora tá invertendo. e depois ali da questão da crise sanitária, né? Que aqui na plataforma a gente não pode falar de determinados nomes, e também a questão da financeira do estado, que o pessoal está debandando para os estados vizinhos. Então a população gaúcha está envelhecendo. Tá envelhecendo. Né? Então, tipo, não é o assunto do programa, mas, por exemplo... Mas ele reflete na Mas escola. reflete, tipo, então, no futuro a gente vai ter que repensar uma questão, de repente, onde hoje tem uma escola, daqui a pouco vai ter um centro de idoso. Né? O que Porque... Essa discussão eu acho super legal, válida, porque a gente teve realmente o encolhimento do número de alunos, né? E é uma característica da população, é sazonal, e acho que vai perdurar. Porque teve um tempo, até uns 10, 12 anos atrás, até mais, eu acho, lá 2009, por aí. Nós tínhamos uma demanda reprimida de vaga muito grande e poucas escolas para ofertar, principalmente na infantil. Então precisava se construir muito. E foi feito. Foram construídas, acho que perto de 30 escolas na época para suprir a demanda, e ainda assim as escolas eram pequenas, elas atendiam 120 alunos em turno integral, ou a metade em meio turno. E ela não supria, assim, por mais que tenham sido tantas escolas, a dificuldade de se fazer, mas a briga era atender a demanda. Agora, alguns anos atrás, aconteceu das escolas esvaziarem. Só que, é o que eu digo aí, teve uma grande oportunidade, e a gente ainda tem a oportunidade, que não é mais construir escola, mas qualificar as que tem, melhorar. Questão visual delas, questão térmica, porque é o momento de se aproveitar, de qualificar, de fazer o aluno ficar mais na escola, de ele ter vontade de ir para aquela escola, de ele se sentir, né, parte integrante da arquitetura, ser de qualidade para ele desenvolver, melhorar os níveis de aprendizagem. Tem que fazer um estudo, né? Às vezes tu vai num bairro, assim, tu vê 4, 5 escolas próximas, daqui começa a fechar umas ali e qualifica uma outra escola e prioriza um prédio bom, assim, que os arquitetos sabem isso, com certeza. Essa aqui dá para melhorar, então muda isso aí, A né? iniciativa privada, ela já se deu conta que a escola tem que ser qualificada, então eu já fiz consultoria para algumas escolas, e tu vê a preocupação de melhorar o ambiente, de qualificar esse espaço, de o aluno se sentir acolhido, sabe? Então, o movimento na iniciativa privada, ele existe, e essa preocupação tem, né? E algumas prefeituras do interior também estão começando a ver. Essa que eu fiz um projeto ano 2023, e eles finalizaram 24 as obras em Flores da Cunha. O núcleo de extensão de Flores. Eu vou te confessar que quando eu fiz o projeto, e o projeto era assim, não ter grandes alterações estruturais, porque já tinha piso, embora fosse um prédio pré-moldado, era um prédio interessante, então tinha que qualificar as salas de aula. Eram 10 salas de aula temáticas. Eu nem gosto de usar o termo sala de aula, ambientes de aprendizagem, temáticos. Era makerspace, gamificação, dança, jogos de futebol, tênis, essas coisas, né? Então era ensinado dentro dessas temáticas. Então cada uma dessas salas foi projetada para cada um desses ambientes. Então eram 10 salas diferentes, com contextos diferentes, para atender uma demanda específica. E eles fizeram. E o que no projeto a gente se baseou? Em três itens. A iluminação, que ficou por último, não ia ser feito no primeiro momento. Então nós focamos muito nas cores, pintura, e focamos muito também no mobiliário. Mobiliário adequado, mobiliário interativo. Então, tem sala de aula que a gente fez em MDF arquibancadas, que os alunos sentam como se estivesse numa arquibancada. Daí tem mesa para 2, 3 alunos, tem mesas maiores. Então, tem todo dinamismo, cadeiras com rodízio para tu poder ter um layout flexível. Então, foi um experimento muito legal. Eles executaram. Eu fui na inauguração com a minha esposa, meu filho. E eu lembro, é uma frase que ficou, o meu gurizinho para mim, papai, essa escola tá mais bonita que a minha, eu queria estudar aqui. Eu já tô pensando, tô querendo voltar lá, meu Deus. E é uma escola municipal, viu? E é uma escola municipal. Então, assim, a iniciativa existe, lá existe a vontade de fazer,
E assim, foi maravilhoso. E é uma situação que não vai terminar, mas vai minorar a questão da evasão, né? Tá, então eu vou te dizer assim, ó, eu tenho 3 números que permeiam a minha vontade de aprofundar agora no doutorado, essa questão assim, ó. Tem um estudo de Salford de 2003, que ele diz, o Sérgio talvez lembre do termo, que eles falam em arquitetura em habitabilidade, que são 4 conceitos. Habitabilidade é conforto térmico, acústico, lumínico e visual. Se a escola tiver esses 4 itens de forma conjugada, com qualidade, os níveis de aprendizagem do aluno podem subir, podem se elevar em até 25%, que é muita coisa. É o que eu digo, a arquitetura é um dos itens aí dentro da melhoria da aprendizagem. Mas ela pode contribuir com até 25%. Tem estudos que mostram que a iluminação natural adequada num ambiente de escola, numa sala de aula, pode melhorar em até 20% a aprendizagem em matemática e 26% leitura. Isso são dados que eu tenho, né, das minhas pesquisas. E por último, que eu acho assim, dos números que eu gosto e que justifica muito o meu interesse pela arquitetura escolar, que 20% da população do mundo está nesse momento, diariamente, frequentando um prédio de educação. Ou uma universidade, ou uma escola, uma high school, uma escola infantil. Então, tu vê o tamanho. Nós somos, acho que 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões de pessoas no planeta, 20% disso está usando um prédio escolar. Então, a gente tem um campo muito fértil para se trabalhar. E não adianta, é o futuro. A educação é a base de tudo e a arquitetura escolar ela tem que responder e estar ali junto para contribuir. Esse é o que me move. Fabiane, qual é o elemento da arquitetura escolar, né, que tu acha assim que é o grande divisor de águas assim para envolver e motivar os alunos e professores? Um só não tem, Sérgio. É difícil de falar de um. Porque eu encaro o prédio, a arquitetura de escola, para mim, ela é um conjunto de funções. A gente sempre discutiu muito, e tu já vai entender o porquê. A gente sempre discutiu muito a sala de aula, né? Sempre foi a maior preocupação. Formato, se eu não me engano, o FNDE de São Paulo, que é uma coisa que eu acho que a gente tentou aqui em Porto Alegre fazer, mas era uma secretaria só para pensar a arquitetura escolar. Em São Paulo tem FNE, acho que é FDE, só para pensar a arquitetura escolar. Então, os arquitetos, engenheiros, todo mundo só foca nisso. E aqui a gente sempre estudou lá, se eu não me engano, 51,84 metros quadrados o tamanho de sala ideal para 30 alunos. Nosso aqui o limite, se eu não me engano, é 25. A gente considera aí 1,44 por aluno, se for da educação infantil 1,20 por aluno, e se for bebê é 2 metros, porque é 2 metros quadrados, porque daí tem berçário, coisas assim. Então a gente sempre discutiu muito isso, a sala de aula. Mas hoje a gente enxerga vários pensadores que a escola ela é um campo fértil de aprendizado em quase todos os ambientes dela. Em quase todos. Eu daria um protagonismo muito grande para um ambiente que é muito maltratado na escola. Que se tu for ver, ele está sempre no segundo andar, lá num canto, que é a biblioteca. A biblioteca, para mim, ela tem, acho que é Marco Túlio que fala que se ao lado de uma biblioteca tiver um jardim, nada faltará. Se numa escola, eu gostaria, quem sou eu para comparar, mas se na escola tivesse uma biblioteca e um jardim próximo e ela tivesse uma posição central, acho que nós teríamos um caminho muito bacana. Não precisa ser o jardim suspenso da Não precisa ser, não precisa ser. Mas, então eu pensaria, na sala de aula, o refeitório tem muito pouca pesquisa sobre como deve ser o refeitório. Então eu fiz As escolas municipais têm refeitório. Tem refeitório, tem refeitório. Mas assim, eu digo como que ele tem que ser. Porque como é que é o nosso refeitório? É uma mesa com várias cadeiras e todo mundo, não importa a faixa etária. Então os pequenos têm um pouco mais de dificuldade para sentar e tal. E outra, tem gente que não gosta de comer, de fazer seu alimento junto com um monte de gente. Prefere estar num canto, de repente só com um amigo ou sozinho. A gente tem que parar com as coisas de achar que todo mundo tem que ser coletivo e coisa. Então, o ambiente de refeitório, para mim, deveria... Elas são retangulares, as coisas são redondas? Não, as mesas são retangulares. Já tá errado, a grande maioria. Segundo o rei Arthur lá, como é que é? Da Tábua Redonda? Redonda. Se um dia quiser falar sobre Rei Arthur, eu adoro história, a gente pode falar. Mas... não, como eu lembrei disso aí, né? Porque é um momento de conversar, de descontração também, né? E a gente trazer um pouco essa questão dos cafés, assim, mesas mais altas, com cadeiras, mesas mais baixas, mesas coletivas, mesas individuais, seria muito legal. E isso tem pouco estudo sobre isso. Aquelas baixinhas, né? Isso aí. Tem muito pouco estudo. Ali para Flores a gente fez um refeitório e eu me baseei, assim, de criar elementos diferentes para
faixas, embora lá não tinha crianças, eram todos, eu acho que de 10 anos em diante, 12 anos em diante, não tinha pequenos. Mas a gente fez assim, tem lugar que tem banquinho, tinha biblioteca também, que a estante tinha um banco, a criança podia sentar, assim, praticamente dentro da estante para ler o livro. Então, uma série de coisas, o refeitório seria, porque tu pode aprender no refeitório. Tu imagina se o refeitório tem uma grande janela de vidro, uma porta de vidro, e ali na frente tem um pomar, tem uma horta, onde as crianças podem produzir, levar para o refeitório, ajudar. Então, assim, eu não vejo a escola um ambiente, Sérgio. Seria todos eles. A biblioteca tem um papel importantíssimo, a sala de aula que seja dinâmica, flexível, né, que tenha visão... Mais lúdico, né? Uma coisa mais lúdica. Assim, e uma coisa que também é muito maltratada, pouquíssimo quando se constrói uma escola e tal, é paisagismo. Também por dificuldade de manter, né? As escolas têm essa dificuldade de manter um jardineiro, alguma coisa assim. Mas o paisagismo, eu lembro de uma escola que a gente inaugurou. Eu não estava, mas a escola tinha sido inaugurada fazia muito, que é a Nossa Senhora do Carmo. E ela tinha uma grama. Só uma grama. E a escola. E eu tenho uma foto que eu tirei, eu tenho guardado até hoje. Chamou muita atenção. Eu falei, pô, é só uma grama e dá uma qualidade, assim, porque a gente já inaugurou a escola que era no saibro mesmo, fica uma coisa árida, não sabe, falta vegetação, falta. Isso a gente deixou muito tempo. Eu lembro que meu estágio no estado que eu fiz, eu era estudante ainda, a gente discutia a questão de ter o pomar, né, de ter frutas e tal, mas obviamente alguns professores levantaram que virava arma na mão de algumas crianças, né, também tem isso, a gente tem que... mas podia também fazer assim, elas plantarem pequenininha, daí quando forem mais velhas vão colher a fruta que plantaram, exatamente, questão, mas sabe? aí entra toda essa questão, assim. Então, para mim, a escola, ela é esse complexo, esse emaranhado de funções, a quadra poliesportiva, né, é importante. E eu gostaria também de abordar só um assunto, não sei como é que nós estamos de tempo, mas que é mais difícil ainda de ouvir o pessoal falar, que é a questão, porque eu tive problemas reais que eu fui explorar no meu mestrado. Eu já ia te perguntar isso, qual foi a maior dificuldade que tu teve? Tu pensou, tá tudo acabado agora, não sei, e aí tu conseguiu dar a volta Eu por tinha um cima. problema invisível, na verdade, para tratar, que é o ruído, né? A questão acústica. Porque tu tem diversos estudos na escola que tu vê o condicionamento acústico da sala. Nós estamos num estúdio aqui que tem um condicionamento acústico, tem material fonoabsorvente, né? Para não dar eco, essas coisas, absorver o som e ficar mais agradável. Tem estudos assim, mas tem pouquíssimos estudos que falam do ruído que a escola causa para quem está do lado, para os vizinhos. E isso tem uma norma, a 10152. Tu tem esse problema, né? Olha aí, ó. A 10152 e 10151, que tratam de ruídos na comunidade ali. Então, tu tem limites de ruído que a escola pode causar. Então, nós tínhamos 2 problemas que estavam no Ministério Público. Gostei disso, depois tu me fala. O assunto é amplo, Não, já tô foram quase pensando... 200 páginas de pesquisa. Isso. Não, e é muito legal, assim, porque é um problema mundial e eu não sei se tu sabe, mas a poluição sonora, o ruído, é a segunda maior causa de problemas de saúde no mundo hoje. Ele está à frente da poluição da água. É a poluição do ar, o ruído e depois a água. Ele causa hipoacusia, que é perda auditiva, hipertensão, estresse, tu imagina, um desses casos... Uma criança atípica não gosta de ruído. Mas veja bem que eu ainda estou falando do ruído que a escola causa para os vizinhos. Então, num desses casos, nós tinha um vizinho que disse que tinha que tomar remédio para dormir, que ficava hipertenso, ficava agitado e coisa, porque era ruído, grito de criança, né? Então, o que eu aproveitei esse problema real para trabalhar na solução. E eu digo que é um problema invisível porque o som ninguém vê. E é difícil até de tu viver, de projetar o que eu chamei que é chamado para proteger o ruído, que é a barreira acústica. Foi o meu trabalho. Então, como fazer uma barreira acústica, que nada mais é que um anteparo visual. No momento que a gente bota um anteparo aqui, claro que vai contar a densidade, o material dele, mas já diminui o meu som para chegar em vocês. Né? Ele vai, grossamente falando, ele vai passar por cima, né, que a gente chama de difração, ele vai passar e vai chegar mais fraco com menos intensidade, né, o NPS que a gente chama, nível de pressão sonora vai chegar menor, frequência aí da voz humana de 1000 a 2000 Hz, então a espessura tu calcula, e a barreira acústica era nada mais que um muro com placas perfuradas, né, e material fonoabsorvente também, para reduzir esse ruído e
eu fiz até protótipo no laboratório com a minha professora mestre, a Maria Fernanda, ela foi espetacular. E a gente fez teste lá na câmera reverberante para ver. E aí tu calcula várias coisas para chegar ali nos índices para reduzir. Foi um esforço tremendo e eu consegui, numa das escolas, reduzir 15 dB, que é muito, porque é uma escala logarítmica. E no outra, a escola reduziu só 5. Aí tem a ver um pouco com a distância da fonte para o receptor, né? Tu tem a fonte sonora, que produz o som, tu tem a barreira e tu tem o receptor lá. Então, como era uma distância muito grande, ela não foi muito eficaz. Mas a outra reduziu 15. Assim mesmo, não atendeu a norma, mas mostra também que entra na questão da posição. O layout da escola estava mal posicionado. O playground estava diretamente para essa casa que estava do lado. Então, é um erro de implantação e causa um problema. E não é simples tu tirar um playground daqui e jogar em outro lugar, né? Então, entra toda aquela questão que eu falei do terreno de implantar a escola, entraria aqui. Então, essa é uma questão real que a gente tratou. E eu aproveitei, como eu falei, a SMED é um campo fértil, a educação tem vários problemas, assim como tem algumas soluções. E a gente implantou, fez um estudo baseado nisso. Então, que é um problema real. Eu sei de caso de escola que fechou em Porto Alegre. Eu ia te dizer, eu sei de um caso, não vou dar nome, mas era uma escritora, e aí do lado tinha uma escola de educação infantil, foi fechada. Porque ela não conseguia escrever os livros. Sim. Então, é um problema real, assim. Não. E que, às vezes, a solução, ela existe, às vezes não. E, às vezes, tem que ser mais de uma solução. Que nem eu estava falando de arquitetura sustentável, passiva e ativa, nenhuma nem outra. Se tiver a conjunção das duas, a gente consegue ter resultados melhores, né? Interessante. Fabiano, e como é que tu enxerga a escola ideal no futuro? O que não pode faltar num projeto de arquitetura escolar para preparar os alunos para um mundo do amanhã, né? Tecnologia, sustentabilidade, inteligência artificial, etc, etc, etc. Como é que é isso? Isso aí. Eu vim de uma escola de uma arquitetura neoclássica muito bonita, linda, que é o Instituto de Educação. Eu lembro que tinha as pinturas do Aldo Locatelli ali, e é uma escola realmente a escala dela era grande, uma escola bacana, e que eu até fui um aluno razoável no segundo grau na época, né? Na faculdade não foste expulso. Não, já é uma grande coisa. O Instituto ele era muito conhecido na minha época, era difícil de entrar, eu lembro, tu tinha que fazer, não era nem prova, era sorteio, era bem procurado. Eu lembro de algumas escolas, Era a quarta companhia do Colégio Militar. E assim, o IE, ele, eu acho que junto com outras escolas que eu lembro, e aí assim, é empírico o que eu vou falar, eu não pesquisei, eu tenho muita vontade de pesquisar, embora há um conflito com a pedagogia atual, porque são prédios antigos, mas eram muito famosos, Sérgio. O IE tinha sua fama, o Julinho tinha sua fama, né? O Julinho era bem famoso. Sim, o Jolinho foi das escolas modelo do estado, né? Tu tinha o Parobé, que era muito forte. Paula Soares, lembra? Isso. Ernesto Dornelles. É lindo o prédio do Paulo Soares. E eles eram famosos não pelo prédio, mas pela qualidade. Mas são museus quase. Mas aí eu te provoco assim, não tem um indício que a arquitetura, todos esses prédios têm arquitetura. O Parobé é uma arquitetura modernista, né? O IE, né? O clássico de 1935. Tu tem o Ernesto Dornelles, que na época que eu trabalhei com restauro, fiz estágio na parte de restauro, a gente desenhava nanquim ainda, a fachada do Ernesto, uma escola positivista que chama, linda. Todas elas têm uma arquitetura de qualidade. Embora o Ernesto não tinha sido projetado para ser uma escola, né? Sim. Mas todos tinham arquitetura. Então tem um indício aí de que realmente se comprova as teorias que eu passei aqui, que é arquitetura e tal. Ela tem esse poder de melhorar a aprendizagem. Então a escola ideal para o futuro é essa escola que pensa na questão ambiental, que ela ensine, como eu já dei exemplo de ela ter um relógio solar, de ela ter formas geométricas que o aluno possa. A porta, quando a gente desenha uma planta baixa, tu não faz a porta e a projeção da abertura dela redonda, assim, poderia ter os ângulos ali desenhado no chão, tá ensinando os ângulos de 90, 45, 0 e os intermediários, poderia, né? Poderia ter alguma abertura que estivesse entrando o sol do meio-dia, para dizer, tá na hora do almoço através do sol. Teria N estratégia, minha escola teria vários desses elementos. Até nas pirâmides tem isso. Exatamente. Tem algumas igrejas, assim, Tadauando, são os arquitetos que projetaram igrejas que quebraram um pouco essa cara de igreja, que tem a questão de projetar
tem uma abertura na fachada que é a forma de uma cruz, o sol bate ali e a cruz é projetada dentro do ambiente, uma sombra ou um facho de luz. Então a minha escola teria esses elementos, porque estaria convidando, estaria interagindo, seria uma espécie de um professor passivo, porque o professor poderia sair da sala de aula e dizer, vamos estudar hoje o relógio solar, que horas são? O sol entrou ali, que é a hora de quê? De almoçar. Então, o prédio estaria participando. Eu teria uma biblioteca muito legal. Seria talvez o coração para mim. Eu gosto muito de biblioteca. Como eu sou aluno da Unicinos, a Unicinos chegou a ter a maior biblioteca de tamanho físico, né? Não digo de acervo, mas de tamanho físico. Então, eu passava os dias lá, estava sempre na biblioteca, tinha um laguinho lá que a gente pegava os livros para ler e ficar. Então, assim, para mim, a biblioteca teria esse papel central, ela seria dinâmica, assim como ela precisa ter silêncio, mas ela não é mais hoje um espaço só de silêncio. Ela também é um espaço para trabalho em grupo, ela teria que ter divisórias que abrem, fecham, que a gente poderia ampliar o ambiente, fechar quando quisesse, teria essa biblioteca. Eu teria um refeitório muito bonito, muito convidativo, com uma horta próxima, salas de aula dinâmica em formato de L, em formato de U, com aberturas para o exterior, né? A arquitetura com telhados verdes. A minha escola ideal seria essa aí. Eu acredito que ela participaria, ela com toda conectada, e essa conectividade poderia servir inclusive para a comunidade ao redor, né? Que poderiam usar finais de semana e tal. Eu teria uma quadra com boa qualidade para receber a comunidade, também para promover algumas coisas. A quadra é um elemento importante. O pátio central também, ele deveria ter uma qualidade. Eu tenho vários projetos que eu desenvolvi na Secretaria de Educação e ficaram só na parte de projeto. Eles mexiam com muitas coisas, é difícil às vezes, porque tem N dificuldades técnicas, inclusive de profissionais, né? A prefeitura tem profissionais muito capazes, mas são insuficientes para a demanda que tem. Não tem um cara específico para desenhar prédio escolar. O cara tem que fazer praticamente de tudo um pouco lá das demandas que aparecem. Tem demandas muito graves, às vezes tem que atender. Então, a gente não consegue focar. Por isso que eu falo que teria que ter um espaço só para pensar arquitetura escolar. E, então, a minha escola ideal, ela seria esse emaranhado, esse complexo de elementos de flexibilidade, de conectividade, gamificação. Daqui a pouco tu tem uma grande parede e tu projetar um brinquedo que as crianças têm que acertar com uma bola, o brinquedo na parede. Então, a escola seria interativa, assim. Então, com elementos naturais, textura é muito importante, principalmente para os pequenos, tu ter materiais naturais com textura, né? Trabalharia diversas questões, assim. Se tu souber alguém que queira fazer uma dessas, eu aposto. Eu tô achando sensacional, né? O tema, ele é amplo. Alô, prefeitos, a gente que trabalha aqui com política, olha, vamos pensar na educação, porque Mas não, eu não consigo ver, tá? Eu acho que a educação, ela não é a única coisa, óbvio, mas ela, para mim, é a base. Ela vai melhorar a saúde, ela vai melhorar a questão social, ela vai melhorar... O futuro de tudo está na educação. E tá mudando geral, né? Porque primeiro, naquele primeiro momento tecnológico, teve o avanço, né? Vamos botar as crianças com computador, com tablet, com não sei o quê. Nos países escandinavos já estão querendo voltar para o analógico, porque já tem estudos que já está diminuindo ali o déficit educacional, ali, o cognitivo, no caso. Então, assim, isso aí tudo passa por isso aí que tu tá falando, que isso aí é uma questão mais lúdica, né? Sim, sem dúvida. Porque também tu pensa, a fase da criança em si, né, é muito rápida. E ela tem que brincar aprendendo, tem que ter essa... E não tem, assim, a gente não vê essa... Como é que eu vou dizer? O Brasil não se preocupa com a criança. Não, sabe? É o que eu digo, assim, a Neil Nudeman, que eu citei aqui, como pedagoga, ela tinha muita coisa do cuidar, né, da criança, de propor esse espaço, mas o principal foco dela era o cuidar, de promover esse desenvolvimento da criança. Então... dentro da questão arquitetônica, a gente teria que realmente pensar como que o prédio vai abarcar essas questões. Então, é um desafio grande e, sinceramente, assim, eu acredito que dê para fazer, tá? É só uma questão de focar e colocar como prioridade, porque a educação vai melhorar a saúde, vai melhorar a segurança, vai melhorar tudo. E, além do mais, também é formar os alunos, formar as nossas crianças para enfrentar o mercado de trabalho. Hoje tu tem toda uma questão de drone, então como é que tu ensina a criança, né? Surgiu profissões novas, piloto de drone, youtuber, então o youtuber tem que saber daqui a pouco escrever um roteiro, tem que saber como falar, isso acredito que a gente deveria preparar
o maker é uma dessas questões que trabalha o preparo para o mercado, para as novas profissões. Então, seria importante, né? Até a nossa profissão, Sérgio, a nossa profissão está mudando. Eu acho que meu filho vai ser arquiteto, não gostaria, mas acho que ele vai ser. Mas ele continuando na É. tua escola, Vai. vai ter... E porque, assim, ó, aí a questão da escola aberta, de repente a criança ensina o adulto a Exato. reciclar lixo, né? Isso aí, e a Porque preservar o patrimônio também. É o que eu não vejo outro caminho. E claro que eu estou falando da arquitetura escolar, que é o meu foco de pesquisa e tal, mas isso vale, assim... E aí eu vou deixar até um dos meus últimos recados, é a importância que a arquitetura tem num todo. Não, teu último recado é quem é o cidadão Fabiano Soares? O cidadão... vale falar de time, essas coisas, ou... Sim, tudo que o cidadão... Pode dar um Grenal aqui, né? Eu sou... o Fabiano, ele é um cara super empenhado. Eu tenho como missão de vida é falar da minha profissão, ver a importância da profissão, não só na arquitetura escolar, mas da profissão do arquiteto, né? Eu tenho um projeto para desenvolver ali na frente, que é ensinar a arquitetura para as crianças, né? E não para que sejam arquitetos, se formem arquitetos, mas para entender e aprender um pouco das nossas valências, as nossas qualidades, ou o que a gente aprende, as nossas habilidades, que é a geometria. Porque tem alguns clientes que a gente pega aí que criam uma dificuldade imensa por coisas que não eram nem para estar sendo discutidas, né? Exatamente. E tem, né? Então, assim, seria mais para formar as crianças nesse ponto, mas é um projeto que ele é muito inicial ainda, e eu precisaria também ter um apoio de um pedagogo, porque falar com criança não é que nem eu estar falando com vocês aqui, é bem diferente, a questão gestual, a forma que tu posiciona. Eu sou um cara apaixonado por música, gosto muito. Elvis Presley, para mim, é o cara, né, top. É o rei. Sou apaixonado. Para mim, ainda, se tu perguntar pro meu gurizinho, desde pequenininho, eu ensino ele, eu sempre pergunto para ele, quem é esse aqui? Ele, esse é o melhor de todos. Ele é meu marido numa realidade paralela. É o Elvis, Desculpa, é Priscila. Não, o Elvis... Quem mandou ela pedir divórcio? Exatamente, né? Tem até a música Separate Ways dele, que é sobre isso. Eu gosto muito do Bob Dylan também, que acho... tem gente que não gosta da voz, né? Mas é o que eu já ouvi alguém dizer, que o Bob Dylan é a deconstrução da música. Tem na arquitetura o deconstrutivismo, que é a minha linha favorita, mas é outra história. Amo futebol como cultura. Eu acho futebol... algo muito cultural nosso, é muito característico da gente. Sou gremista, né? Então doente. Tudo bem, tu tá indo bem. Meu gurizinho também, ele é um gremista fervoroso, assim, né? E sou um cidadão na minha, gosto de ficar na minha casa, gosto de estar em casa. E tenho muitos planos e talvez pouca vida para cumprir todos eles, mas, né? Algumas metas eu estou indo atrás, que é o doutorado agora e depois organizar e seriam aulas gratuitas para os pequenos, para falar de arquitetura, para falar de geometria, para falar de cores, dessas coisas todas. Então, esse é o Fabiano. Beleza, ótimo. Em breve outro podcast, então. Obrigada, foi um prazer te conhecer. E já sabe que quando quiser aparecer. Tá bom, eu agradeço a oportunidade de falar sobre arquitetura escolar. E acho que como último recado é falar da arquitetura como um todo, a importância. A gente está num espaço que provavelmente alguém pensou, uma casa que alguém desenhou. A arquitetura permeia tudo, né, no meu ponto de vista. Ela é importante, ela não tem que ser protagonista, no meu ponto de vista, para algumas questões. Embora ela fosse, pegar alguns exemplos lá, né, em Bilbao, o Guggenheim, a arquitetura de lado do Guggenheim fez uma cidade portuária, sem muita importância, virar um foco. Né? A nossa Fundação Iberê, que foi polêmica na época, porque tem tantos arquitetos bons em Porto Alegre, para que trazer o Álvaro Siza, que é um cara genial, ganhou a arquitetura de Veneza lá, entrou no radar. Então, a arquitetura tem esse poder transformador e ela está dentro de tudo, é de uma escola, uma casa, um órgão público, né? uma corporação institucional. Então, a minha missão é essa, onde eu puder falar e divulgar a importância da arquitetura, eu vou fazer, com muito carinho. Eu agradeço muito a oportunidade e vamos ver se a gente vem outras vezes aí depois. Com certeza. Sim, vamos falar mais de arquitetura aí, com certeza. Muito obrigado, então. Obrigada, Valeu, Fabiano. Gente. E, pessoal, você que ficou até esse momento no canal, você sabe, né? Sempre um conteúdo maravilhoso, com pessoas, com currículo extraordinário, para você toda segunda-feira a partir das 20 horas.
E você que quer entrar nesse mundo da política, fazer uma trajetória de sucesso, conte com a gente, Vitória Consultoria Política. Vai passar aí o nosso contato na descrição do vídeo. Até semana que vem e muito obrigada. Então, pessoal, acesse vitoriaconsultoriapolitica.com.br e venha construir sua vitória com a gente. Podcast Bastidores da Vitória, toda segunda-feira um novo conteúdo. Preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a semana que vem, lideranças do Brasil.